dar início, eu queria só antes falar algumas coisas referentes ao Centro de Estudos. O Centro de Estudos, esse ano, completa 15 anos, quer dizer, desde o momento em que juntou o Centro de Estudos Médicos com o Centro de Estudos de Enfermeira. Antes tinha 2 centros de estudos separados, daí foi feito um único centro de estudos, que é o atual, que na época era só para médicos e enfermeiros. Desde o ano passado, a gente incorporou todos os demais profissionais universitários do hospital. Então, com isso, a gente entende que ganhou bastante. Esse evento de lanche clínico é um dos eventos mais tradicionais, que vem sendo repetido ao longo do tempo e é dos eventos que mais tem tido sucesso. E o que a gente tem procurado é trazer coisas novas que aparecerem, que nem o assunto de hoje é extremamente novo. Assim, não é que seja muito novo, já existe há um tempo, mas é novo no sentido assim, de haver esta divulgação. A gente está preparando outros assuntos, assim, sempre que aparece uma coisa nova ou aparece alguma comemoração do dia do... Pode vir, eu estou só dando umas notícias gerais enquanto você não chegava. Obrigado. Tudo bem? Então, rapidinho só. Então, a gente está preparando algumas outras novidades para vocês. Eu vou passar a palavra, então, para o coordenador da sessão, o doutor Arthur Parada. Obrigado. Obrigado, doutora Marisa. Para nós é um grande prazer estar aqui, representando o Centro de Estudos, do qual nós fazemos parte atualmente, junto com a doutora Marisa, com a Denise e mais uns 2.000 médicos. André, mais uns 2.000 médicos do Hospital 9 de Julho. A gente gostaria que todo mundo participasse ativamente das programações do Centro de Estudos. A gente sabe que tem uma série de limitações, evidentemente, porque todo mundo trabalha muito e tem que trabalhar e tem todos os seus compromissos diários, mas a gente gostaria que todo mundo fosse cada vez se integrando mais com propostas e participando ativamente das atividades do 9 de julho. Nós estamos tentando disponibilizar uma série de palestras do Centro de Estudos através da internet, então o pessoal vai ter a possibilidade de acessar a qualquer momento. Eu acho que isso vai facilitar essa integração. Esse lanche clínico do hospital já existe há vários anos, é um lanche clínico muito interessante. Hoje nós vamos contar aqui com a doutora Tabata Antoniati, que é da nossa equipe de endoscopia, gastroenterologista. Esse é um teste que eu acho que é muito interessante para quem faz gastroenterologia, e vamos ver, então, o que a doutora Tabata vai falar para a gente. Vamos lá, doutora Tabata. Bom, primeiramente, obrigada a presença de todos. Bom dia, meu nome é Tabata, eu faço parte aqui do serviço de endoscopia, tenho como formação, eu sou gastroclínica antes de endoscopia, e eu vou falar um pouquinho hoje sobre o teste respiratório de hidrogênio nas diversas afecções do aparelho digestivo. A gente tem tido um boom hoje de diversas patologias novas e queixas dos pacientes que, geralmente, os exames rotineiros que eram usados antigamente não estão conseguindo dar conta do diagnóstico ou não estão conseguindo explicar para o paciente o que está acontecendo. Então, através de diversos estudos, inovações, hoje a gente conta, já tem algum tempo, mas hoje a gente conta com mais frequência na nossa rotina com o teste respiratório. O que é o teste respiratório de hidrogênio? Ele é um teste respiratório que a gente usa esse aparelho aqui como se fosse um bafômetro, que a gente conhece aí da lei seca, que todo mundo não bebe mais para não cair no bafômetro, tá? O que ele faz? Ele avalia o ar expirado, tentando buscar entender a absorção intestinal dos açúcares dos carboidratos e avaliar as bactérias presentes no nosso intestino, se elas estão ok ou se elas têm um aumento dessas bactérias. Que a gente tem hoje uma gama muito grande de coisas que acontecem com a nossa microbiota. Uma delas seria o supercrescimento bacteriano.
O teste ele não é invasivo, ele tem uma sensibilidade para o diagnóstico das doenças de 97% e uma especificidade de 96%. Quais são as vantagens dele para a gente indicar para um paciente na nossa rotina? Primeiro, que ele não tem agulha, tá? Então, isso é muito bem tolerado, principalmente para as crianças. Você deixar uma criança 2 horas com uma agulha para coletar um exame de teste de lactose é muito difícil. A criança vai querer brincar, ela vai chorar, ela vai se mexer, vai perder o acesso, a mãe vai ficar triste, vira todo um drama para a família e para o médico que pediu, para quem está fazendo o exame. O diagnóstico ele inclui mais patologias do que a gente tem hoje nos exames de sangue, e ele tem um conforto e uma mobilidade para o paciente, visto que ele vai ter que ficar com a gente até uma média de 180 minutos, que é o tempo todo do exame. Então, o paciente pode trazer um computador, um livro, estudar, ele vai ter a televisão da recepção, ele vai ter que vir nos momentos solicitados pela equipe para fazer a coleta do ar, mas durante o período do exame ele está livre para fazer qualquer coisa. Eu vou falar um pouquinho sobre os açúcares que a gente avalia, tá? Então, nós temos a mais famosa de todas aí, que deu o boom da intolerância à lactose, que é a lactose. É o açúcar presente nos leites e seus derivados, como requeijão, queijos, manteiga, pães, bolachas. A frutose, que a gente encontra bastante nas frutas, principalmente maçã, geleias, mel, gelatina e no chiclete. O sorbitol, também que a gente encontra nas frutas como maçã, pêssego, pera, ameixa, cidra e chiclete. E a sacarose, que é o açúcar presente nos legumes. Tem no leite também, beterraba, manga, abacaxi, pão, batata. Esses são os nossos açúcares naturais, digamos assim. A gente conta hoje no mercado com a lactulose, que ele é um açúcar sintético, que é um composto de frutose e galactose. Ele não é absorvido no intestino, a gente usa muito aí para paciente constipado e tem as suas indicações por ausência da lactulase, que é uma enzima que quebraria a lactose, né? A lactulose. Quando chega no intestino, ele vai direto para o cólon, porque ele não tem esse processo de quebra, acidifica o cólon, tem aumento da pressão osmótica, tem maior afluxo de líquidos para o cólon, amolecendo o bolo fecal, acelerando assim o trânsito intestinal. Então, isso é o que a gente usa aí quando a gente tem frente a um paciente obstipado, nas indicações da lactulose. Eu vou explicar rapidamente sobre o metabolismo normal do açúcar para a gente entender um pouquinho mais do teste, porque se a gente fosse falar sobre tudo aqui, a gente ia entrar em ciclo de Krebs e vocês iam nunca mais querer que eu volte aqui para dar uma aula, tá? Então, a gente tem a ingesta dos açúcares, vai ter todo o processo de digestão que inicia na boca, no estômago, no intestino delgado vai ter a enzima específica para a quebra de cada um desses açúcares naturais que a gente falou. E aí eles vão se tornar moléculas menores para ter fonte de energia para o nosso corpo, que a gente precisa desse substrato. Aqui está um exemplo da lactose, que é o que a gente mais vê hoje. Então, a molécula de lactose passou por todo lá o processo de digestão, boca, estômago, chegou no intestino delgado. Ela é quebrada pela lactase, que é essa enzima que eu disse, e ela vai virar glicose e galactose. Quando isso não ocorre, ela vai direto para o intestino delgado, para o intestino grosso. Ela passa pelo intestino delgado e vai para o intestino grosso. Lá, como não teve a enzima, quem vai fermentar e digerir isso são as bactérias. Quando a gente chega lá no intestino grosso com as bactérias, elas vão produzir, durante esse processo de digestão, água, ácidos graxos, hidrogênio e metano. Então, é daí que vem o nosso processo de entender quando o paciente tem ausência da enzima, a gente consegue avaliar o hidrogênio expirado, porque isso é liberado pela fermentação das bactérias. Um outro tema que a gente falou que também ajuda o teste é o supercrescimento bacteriano. Então, o que é um supercrescimento bacteriano? Ele é um distúrbio que ocorre um movimento inadequado do conteúdo intestinal, que permite que certas bactérias vão crescer muito. Então, uso excessivo de antibiótico, inibidor de bomba de prótons, alteração na peristalse intestinal, muito da gastrite atrófica que a gente vê no idoso, as deficiências imunológicas facilitam que as bactérias que a gente tem no intestino, elas cresçam. E aí a gente tem vários sintomas.
O diagnóstico principal dela é através do teste respiratório e a gente tem, o bom disso é porque a gente tem um tratamento para o supercrescimento bacteriano. Hoje existem vários estudos, a disbiose está aí em alta, todo mundo falando sobre os probióticos, e a gente tem, com mudança dietética, antibiótico, pré e probióticos, a gente consegue uma melhora para a vida do nosso paciente, tá? Então, tudo isso eu expliquei para a gente chegar agora definitivamente, então, em quem fazer esse exame.